Boa noite, gente. Estamos na live número 274 e hoje, já que é domingo, iniciamos o mês de outubro, eu quero te dar um pouquinho de impulso aí, impulso para que você tenha uma vida realmente extraordinária, que você sinta coragem para seguir em frente, para que você tenha força de vontade para entregar tudo que você tem nessa vida e conquistar tudo que você deseja, viver a vida dos seus sonhos. Olha só, gente. Para que a gente pegue impulso, primeiro a gente precisa de amigos, a gente precisa de pessoas perto de nós, pessoas talvez que nos motivem, pessoas que talvez nos encorajem, pessoas que tragam uma mensagem poderosa. A gente precisa dessas pessoas perto. Porque às vezes você sozinho não consegue. É muito difícil sozinho você conseguir impulso para continuar seguindo na vida. Então hoje eu quero ser uma dessas peças. Eu quero ser hoje para você um impulsionador. Hoje eu quero ser seu motivador para que você continue, para que você não desista, para que você recarregue as suas energias. Eu vou ser aqui também como se fosse uma tomada aqui para você carregar a energia, a sua energia, para que você agora nessa semana comece a acreditar mais em si e dar o seu melhor para que você viva o melhor. Eu quero que você crie um sentimento dentro de você, um sentimento que nenhum desafio é maior que você. Tá bom, gente? Então, para que nós possamos pegar impulso hoje, para começar a nossa semana, para começar outubro, está perto o fim do ano, está perto aí de nós chegar de novo no último dia de dezembro, está muito próximo e a gente precisa recarregar as energias para nós dar mais gás agora, mais gás para que as coisas comecem a acontecer nas nossas vidas. Então hoje eu quero ser o seu impulso. Vamos lá, Rodrigo, como é que eu faço para pegar impulso, para mim ter mais energia? Olha só, a primeira coisa, é muito comum nós como seres humanos ficar olhando para os nossos fracassos, para as nossas derrotas, para os nossos defeitos. É muito comum isso. E o mais engraçado é que as pessoas elas nunca te lembram. As pessoas nunca te lembram quando você acerta. As pessoas nunca se lembram de você quando você faz as coisas certas. E tem algumas pessoas que ficam a todo momento nos apontando nossos defeitos, nossos erros. Olha só, nem o nosso Criador apontou os defeitos de ninguém. Pelo contrário, ele estava disposto a perdoar, disposto a ajudar todo mundo. Então, hoje eu quero ser o seu impulso aí. Primeira coisa que você tem que entender. É normal, às vezes, a gente estar cansado. É normal, às vezes, a gente estar olhando para nossos defeitos, é normal às vezes a gente ficar angustiado, é normal às vezes a gente querer desistir, é normal às vezes a gente só enxergar os desafios e não enxergar as pequenas vitórias. Então, o primeiro combustível hoje que eu vou trazer para vocês é você relembrar das suas pequenas vitórias. Como assim, Rodrigo? Olha só, um avião para decolar precisa muito combustível, ele precisa de muita energia, ele precisa ir contra o vento para decolar. E talvez agora no seu momento de vida você está contra o vento. Talvez você está olhando todas as suas derrotas, você fica olhando seus defeitos, você fica lembrando, somente lembrando das coisas que deram errado para você. E é como se o vento estivesse contra você. Mas olha só, mesmo o vento contra, o avião só decola quando o vento está contra mesmo, ele precisa desse vento contra. Então a gente precisa de desafios também para que a gente possa superar e se tornar a nossa melhor versão. Então o primeiro combustível que eu vou trazer para vocês aqui é o seguinte: vocês têm que parar hoje, antes de dormir, e lembrar das suas conquistas. Pequenas conquistas pode ser, por exemplo, a conquista do seu primeiro emprego, a conquista do seu primeiro salário. Pequenas conquistas, mas que talvez você esquece de comemorar. Por quê? Quando você traz à tona essas lembranças de pequenas conquistas, seja o nascimento de um filho, seja uma conquista pessoal sua, talvez seja o seu primeiro namorado, talvez seja, enfim, uma infinidade de pequenas conquistas que você esquece de relembrar. Quando a gente relembra, o nosso cérebro não sabe distinguir o que é uma imaginação, um pensamento do que estamos vivendo real. Ou seja, se você reviver as histórias de conquistas na sua mente, o que acontece? É como se você estivesse lá novamente. Por isso é importante você fechar os olhos, lembrar das pequenas conquistas, pequenas vitórias, pequenos passos de coragem que você deu, para que você relembre isso
e uma bioquímica de novo aconteça no seu cérebro, uma bioquímica positiva, a gente chama dos hormônios da felicidade. Quando você começa a imaginar essas pequenas conquistas, o cérebro começa a relembrar dessas histórias de vitória que você teve. E eu acredito, não importa a sua situação hoje, tá? Não importa a sua situação hoje. Todos nós temos momentos de conquistas, momentos de vitórias, momentos de muita felicidade. Pode ser encontrar um amigo, você relembrar do encontro que você teve com um amigo que você não havia tempo. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser a compra do seu primeiro carro, pode ser você se lembrar de um abraço que você deu numa pessoa que você ama. Pode ser, são pequenas conquistas, mas às vezes a gente esquece de comemorar. Quando a gente esquece de comemorar, olha que interessante, é como se tivesse um furo no tanque do nosso combustível e aí a gente começa só a prestar atenção nos nossos defeitos, nas nossas derrotas, aí falta combustível para nós decolar contra o vento. Mas olha só, quando o vento está contra nós, é a melhor oportunidade. Quando você está pressionado pelos desafios, o vento está contra. É o seu momento de decolar, só que você precisa de mais energia. E o primeiro combustível então que a gente está colocando agora na nossa mente é o quê? Relembrar pequenas conquistas, pequenas vitórias, seja ela qual for. Ah, eu encontrei um amigo que eu não via há tempo, me senti bem, comprei meu primeiro carro, minha primeira moto, o dia que eu passei no vestibular, o dia que eu me formei, são pequenas conquistas, mas se você esquecer de relembrar, você fica preso talvez olhando só seu mundo externo e a sua situação de agora. Talvez se a sua situação de agora não esteja tão favorável, possa ser que você está com pouco combustível para decolar. E para decolar, você precisa lembrar dessas pequenas vitórias. Você relembrando, o cérebro vai achar que está revivendo isso. Isso vai te disponibilizar energia, crença de capacidade, e eu garanto que amanhã, segunda-feira, já vai ser um dia bem diferente. Quando você fizer hoje, pode ser uma oração também, a oração é muito boa, uma meditação, relembrando e agradecendo todas as suas pequenas vitórias, grandes vitórias. Isso vai te disponibilizar energia, energia para você dar mais gás amanhã. Quando você libera uma energia poderosa, uma energia que vem da gratidão, mais coisas acontecem para você começar a agradecer de novo. É como se você estivesse numa pista de avião e essas lembranças de pequenas vitórias é como se fosse o combustível que você vai gastar tudo agora para decolar. Você vai gastar tudo para decolar. Você vai gastar muita energia para decolar. E o vento está contra, os desafios estão diante de você. Mas você precisa de energia para ir contra esse vento e decolar. E é só lembrando das pequenas vitórias, só quando a gente olha para trás e diz: caramba, eu cheguei até aqui, eu venci tantas coisas, eu me superei, nossa, eu mudei minha alimentação. Olha só, já são lembranças positivas. Nossa, eu comecei a cuidar da minha saúde, agora eu tenho força. Isso vai te disponibilizar energia para você voar contra o vento, contra todos esses desafios que você está passando. E esse é o impulso que eu quero trazer para vocês. Talvez agora você está diante do vento, o vento está forte, forte, mas é o momento que você tem que decolar. O avião decola só contra o vento e não a favor. Olha só, então os momentos de desafios talvez seja uma manobra talvez do Criador querendo nos mostrar algo, querendo mostrar a nossa capacidade, a sua capacidade. Então não desanima, não desanima, não sei qual a sua situação de agora, mas não desanima. Essas situações, elas vêm contra para você mesmo perceber o quanto você é capaz. Porque quando a gente começa a não olhar para o mundo externo e começa a olhar para dentro de nós, algo acontece. É como se você ligasse as turbinas do avião, é como se você começasse a focar no seu potencial e agora o mundo externo não mais consegue parar você. Pelo contrário, se vir o vento contra, você coloca mais energia e você consegue decolar. Você consegue decolar. Então, às vezes a gente precisa de pessoas nos impulsionando, a gente precisa de pessoas para, por exemplo, no aeroporto, por exemplo, o avião precisa de muita manutenção, de pessoas externas. Talvez hoje eu esteja aqui como alguém fazendo a manutenção no seu avião. E avião, ele foi criado para voar. Você foi criado para decolar na vida. Mas você precisa de manutenção. Talvez você precise de combustível. Eu já estou te dando os primeiros litros de combustível, que é o quê? Você olhar para trás, lembrar das suas pequenas vitórias, pequenas conquistas. Isso vai liberar energia para você
ter mais agora na reta do final do ano e para que você conquiste aquilo que você disse lá em dezembro de 2020. Ah, Rodrigo, aconteceu muita turbulência e tal, por isso que você precisa de pessoas fazendo manutenção no seu avião. Você precisa de pessoas, não dá para ir sozinho. Você precisa de pessoas para cuidar dos pneus, do combustível, do interior da aeronave, fazer aquela limpeza. Tudo isso a gente precisa também como ser humano. A gente precisa limpar a mente dos pensamentos tóxicos. A gente precisa de alguém dizendo, você pode, você é capaz. A gente precisa a todo momento disso. A todo momento disso. Por isso que sozinho não dá para seguir. A gente precisa estar acompanhado se a gente quer ir muito longe. E quando a vida está cheia de desafios, quando você está olhando só para os seus fracassos, é como se tivesse um furo no tanque de combustível e você está perdendo energia. Quando a gente começa a focar nas coisas externas e não para dentro de nós, a gente vai perdendo energia. É como se o tanque de combustível estivesse furado e a gente não consegue decolar. A gente até anda, mas o avião está muito devagar. Avião devagar não decola. A gente precisa de muita energia para que a gente possa decolar. Mas a gente precisa de manutenção também. É limpar a aeronave, limpar os nossos pensamentos tóxicos, parar de olhar para o mundo externo e começar a olhar para dentro de nós, ver o nosso potencial, nossa capacidade. Mas tudo isso, às vezes, você precisa ser lembrado. E eu estou aqui para te lembrar que você é um ser incrível e que a nossa vida é muito breve, é muito passageira. Para nós ficar duvidando da nossa capacidade. E uma das coisas que mais rouba sonhos, que mais rouba a virtude das pessoas é a dúvida da sua capacidade. Eu sei porque as pessoas só lembram de você quando você erra. Eu sei disso, eu sei como que é. As pessoas, elas nunca olham suas vitórias. Muitas pessoas só lembram de você quando você erra. Ou só olham para você quando você erra e olham para julgar. Mas eu tô aqui para que você comece a acreditar no ser humano de novo. Eu tô aqui talvez para você perceber que ainda existe pessoas boas querendo te motivar, querendo te colocar para cima, querendo deixar você decolando, voando alto. É para isso que eu estou aqui. Então, eu sei que a vida traz muitos desafios, a gente tem um monte de compromissos e muitas coisas acabam nos assustando. Às vezes o mundo externo ele tenta nos assustar. Mas quando a gente começa a olhar o nosso potencial, que a gente tem turbinas para decolar, que a gente tem combustível e que se a gente se unir com pessoas certas, o que acontece? A gente acaba fazendo a manutenção na aeronave, a gente começa a fazer manutenção na nossa vida, limpando os pensamentos tóxicos, colocando para dentro combustível de energia, limpando as turbinas, que é o nosso fôlego de vida, fazendo nós respirar melhor. Tem pessoas que nos ajudam a fazer isso, ajudam a fazer a manutenção da nossa vida, e é dessas pessoas que a gente tem que andar conectada, porque infelizmente as pessoas, quando você está se dando bem, as pessoas parecem que te ignoram, as pessoas parecem que não querem que você vá bem. Tem muitas pessoas que só vão falar de você quando você errar. Mas eu estou aqui para te lembrar que há pessoas boas, a gente está se conectando com muitas pessoas boas que estão fazendo manutenção nas nossas vidas e elas nem sabem disso. E hoje talvez eu esteja aqui para te dar mais combustível para que você possa decolar contra o vento. É contra mesmo, é contra o vento que o avião decola, não tem jeito. Tem que ser contra o vento. Então esses momentos de desafios não é para nos assustar, não é para balançar a nossa aeronave. É justamente para nós olhar o nosso potencial e se jogar contra o vento. Ou seja, nós somos maiores que o mundo externo. Porque olha só, Deus criou o mundo inteiro, e assim eu creio, Deus criou o mundo inteiro para nós. Não foi o planeta Terra que existiu, nós existimos para o planeta Terra, não, é o contrário. Deus fez tudo isso para nós. Quem que é o mais importante do planeta Terra? Não é os carros, não é a matéria-prima que a gente vê, não é o ouro, não é o diamante, não. Somos nós. Só que infelizmente a gente aprendeu numa cultura que as coisas de valor é aquelas que você paga, as coisas de valor é aquelas que você conquista com um trabalho. Não, a coisa mais importante é nós estar de pé, respirando justamente agora e fazendo o bem. Isso é a coisa mais importante. E é esse combustível que eu quero colocar em você. Porque olha só, está começando outubro, a gente está em dia 3 de outubro, amanhã é segunda-feira, e talvez você já está preocupado com todos os problemas que você tem, com os desafios que você tem, como é que eu vou pagar aquilo, como é que eu vou fazer aquilo. Olha só, o maior bem, a coisa mais preciosa que temos é o fôlego da vida. Se você está de pé, respirando, talvez me assistindo agora, você tem condições de decolar muito alto, você tem condições de voar
muito alto. E avião só decola contra o vento, é contra os desafios. É nos momentos de desafios que acontece o quê? Geralmente nos momentos de abundância, às vezes você esquece de agradecer. E quando os momentos são desafiadores, você começa a soltar muita coisa. Soltar o mundo externo, você começa a desapegar e começa a olhar para dentro. E quando você começa a olhar para dentro, você descobre o seu potencial. É aí que surgem as ideias criativas, é aí que surge a descoberta de um novo eu. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, que vocês descubram esse novo eu e que nós somos seres espirituais vivendo um mundo físico. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente não começa a se apavorar com o mundo externo. Pelo contrário, vem desafio, você bota mais energia para decolar. Olha só, boa noite a todos que estão entrando aí. O Leandro colocou assim, ó, faça tudo com muito amor e trabalho e amor próprio. É isso aí. Sempre lembrando de você. Então hoje, qual que é o combustível que eu vou dar para vocês? Relembrem suas pequenas vitórias. Relembre suas pequenas vitórias. Seja o nascimento de um filho, seja você reencontrar um amigo que você não via há anos e aquilo te trouxe entusiasmo. Quando você começa a reviver suas pequenas vitórias, o cérebro começa a reviver aquela experiência. Isso vai te dar energia para você acordar amanhã e acreditar e ter fé que tudo é possível, que tudo pode se resolver num piscar de olhos. É engraçado, quando a gente começa a enfrentar desafios, a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente começa a parar de se preocupar tanto com o mundo externo e a gente vai descobrindo algo poderoso, que é o poder de acreditar. A gente começa a acreditar. E quando a gente começa a acreditar, as coisas se movem muito mais rápido. Quando você relaxa e acredita. E olha só, eu estou num nível de fé agora tão grande, porque enfrentei tanto desafio até o dia de hoje, que eu estou me desapegando do mundo externo e cada vez eu estou mergulhando para dentro de mim. E quando eu começo a falar comigo mesmo, eu começo a falar assim, caramba, eu acredito muito nisso, porque está escrito assim que Deus escolheu nós antes da fundação do mundo. Eu acredito que a gente vem de um lugar muito poderoso e que a gente está aqui com uma missão. Um ajudar o outro. Nós criar um elo, uma corrente tão forte. Porque realmente, pode ver, no aeroporto tem um monte, carro, é um monte de gente fazendo manutenção na aeronave. E eu acredito que nós nascemos para fazer manutenção um ao outro, para que a gente reencontre a nossa essência, para que a gente reencontre forças e energia para acreditar em um mundo melhor. Porque olha só, gente, se a gente desacreditar, se a gente começar a olhar para os desafios, para a terra que está tremendo, para as coisas que acontecem no nosso mundo externo, isso começa a roubar a nossa fé. Aí vem a dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E quando vem a dúvida, você começa a se preocupar só contigo mesmo. Você começa a se preocupar tanto que você não consegue mais ajudar o outro. E por que o mundo se torna tão turbulento quando você está descobrindo a sua essência? Porque quando você começa a descobrir quem você é, você estende a mão para outras pessoas. Você consegue ajudar outras pessoas. E é exatamente isso que o mundo precisa. Pessoas ajudando pessoas. Isso vai te dar força, uma força assim imparável. Você vai se tornar imparável quando você começa a descobrir quem você é, a sua essência. Isso começa a mudar seus valores e crenças, porque a gente veio cheio de informação mentirosa que trouxe medo para nós, porque quando a gente nasceu, a gente era livre do medo, a gente era totalmente destemido, mas a gente recebeu tanta informação que foi trazendo medo, e agora que a gente está conseguindo ter força para ajudar o próximo, é quando a gente começa a destravar, é onde você começa a descobrir a sua força, é onde você descobre que você é um ser incrível. Então, a primeira coisa para nós descobrir esse ser incrível, olha só, o Oséias colocou assim, a verdade, já somos abençoados, amém por isso. Olha só, quando a gente começa a descobrir quem realmente somos, a gente estende a mão e a gente começa a criar um elo, uma corrente muito poderosa do bem. Aí o mundo inteiro começa a estremecer com essas pessoas, com pequenas atitudes, pequenos passos. E isso vai fazendo a diferença no mundo. Parece que não, mas vai fazendo a diferença. Então, o combustível hoje para você pegar energia amanhã ou hoje mesmo é o seguinte: relembre das suas conquistas passadas, pequenas conquistas, para que você não fique olhando só para os seus defeitos,
para que você não fique preso na opinião dos outros, porque infelizmente as pessoas só geram opinião para você quando você erra, quando você falha, quando descobrem as suas falhas. Infelizmente é assim. Mas quando você para de olhar seus defeitos e começa a lembrar dessas pequenas vitórias. Eu lembro do dia que a minha filha nasceu, foi um dia incrível, o dia que eu conheci a minha esposa, o dia que, nossa, o dia que eu fui abençoado, o dia que eu conheci Deus, o dia que eu me batizei nas águas depois de adulto, o dia que eu conheci Cristo, o dia que eu comecei a ler a palavra, várias coisas, olha só, eu estou relembrando aqui, e isso me dá energia e motivação para continuar. Isso vai me dar um gás que amanhã cedo já começo a fazer acontecer primeiras coisas na minha mente pela fé e eu sei que vai se materializar. O Leandro colocou assim, entrego, confio, aceito, eu sou, eu tenho, eu agradeço, eu acredito, são palavras poderosas para a nossa transformação e a fé em Deus. Legal, Leandro, bem lembrado. Esse tipo de autossugestão a gente vai ter que começar a lembrar. Eu sei que você tem vitórias aí, mas o nosso corpo é tão pesado, é tão cansado, que ele fica olhando só as derrotas, só os defeitos, só as falhas. Mas nós não somos assim, nós não somos os nossos comportamentos tóxicos. A gente não é os nossos pensamentos negativos. A gente é muito maior que isso. Por isso que Deus fez o mundo inteiro para nós, porque a gente merece ser feliz, porque até Deus fez o mundo inteiro, tudo em perfeita sincronia para o ser humano, porque ele é como se ele dissesse assim, vocês merecem, eu quero que vocês tenham uma vida abundante. E foi isso que o mestre disse, né? Eu vim para que tenham vida em abundância, ou seja, uma mentalidade de possibilidades. Então, vamos lembrar hoje de algo bom que aconteceu nas nossas vidas. Vamos lembrar de quantas vitórias a gente teve na vida. Eu acredito sim que cada um de nós tem vitórias incríveis. Essas lembranças vão explodir dentro do seu peito a vontade de reviver isso, a vontade de reviver o novo, a vontade de reviver algo extraordinário. Porque olha só, a gente não pode deixar a nossa vida cair em monotonia. Ou seja, deixar uma vida chata, uma vida de uma rotina sem fim, incansável, na qual você se sente triste. Como a gente é filho de um Criador poderoso, a gente sempre tem que recriar as nossas vidas, criar coisas novas nas nossas vidas. Eu estava assistindo hoje um episódio que tem no History, que é Gigantes dos Motores. E eles trabalhavam tão felizes criando carro, que a todo momento eles queriam criar um carro novo, um carro mais potente. E isso fazia com que os engenheiros e os designers tivessem uma experiência de vida incrível. Sempre criando coisas novas, sempre criando coisas novas. E eu falei assim, caramba, como é engraçado, né? Como quando a gente se encontra, quando a gente descobre o nosso propósito, a gente não quer mais ficar parado. É como se a gente quisesse trabalhar, não é mais nem trabalho, é algo prazeroso. A gente sempre quer criar coisas novas, a gente sempre tem uma ideia nova, a gente se torna mais criativo, a vida fica mais leve. Porque quando a vida faz sentido, quando você consegue descobrir o sentido da vida, e você vai descobrir somente olhando para as suas vitórias e agradecendo muito, entrando no estado de gratidão, para que a vida comece a ter sentido. Quando você começa a se conectar com o mundo espiritual, em algo maior, você começar a entender tudo isso, a vida começa a fazer sentido. E quando a vida faz sentido, é bom e prazeroso viver. Agora, deixar a vida numa monotonia, ser arrogante, não aceitar que coisas maiores existem, mais do que esse mundo inteiro. Existe muito mais coisas gigantes do que isso. O que a gente vive aqui é uma parcela do que o Criador preparou para nós. Então, existe coisas maiores e isso nos dá esperança e sentido de entregar o melhor nessa terra. Saber que a gente está aqui numa passagem, como se isso aqui fosse uma aeronave e a gente tivesse que ajudar muitos tripulantes para partir para uma outra nave. É praticamente assim. E quando a vida faz sentido, a gente começa a entregar mais. Quando a gente se lembra das nossas pequenas vitórias, a gente já não vai mais olhar para as nossas falhas, para os nossos defeitos, e a gente vai ter o impulso necessário para voar contra o vento. Lembre-se, o avião só voa contra o vento. Rodrigo, tá difícil a minha vida, tá muito ruim, tem muito problema. Esse é o melhor momento, porque é nos momentos de fraqueza que a gente se torna mais forte. Por quê? Geralmente, nesses momentos de fraqueza, a gente começa a olhar para a vida e buscar um recurso maior. Qual que é o recurso? Deus. E Deus tem prazer em dar sabedoria para nós. Mas Ele vai dar sabedoria para nós quando a gente estiver quebrantado. Porque olha só, quando a gente está muito numa vibe tão boa, geralmente a gente esquece de agradecer. Essa é a verdade.
e a gente endurece o coração. Agora, quando a gente está fraco, quando a gente enfraquece, quando vem o vento contra, a gente abre o coração. Então ele enche de combustível a sua vida, para que você possa decolar contra o vento. E se está difícil a sua vida, talvez você está no caminho certo. Qual que é o caminho? O caminho de descobrir quem você realmente é, de onde você veio, de onde nós viemos. A gente vem de um lugar maior que esse. Por isso a gente anseia a grandeza. Geralmente todo ser humano anseia a grandeza, anseia ser grande. Porque a gente vem de um lugar muito grande, muito mais poderoso que esse. E para a gente descobrir isso novamente, com esse corpo físico, é necessário a gente ir contra o vento. O vento vai rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração, para que a gente realmente desenvolva uma das maiores habilidades que existe. Qual é, Rodrigo? A fé. O firme fundamento das coisas que não se podem ver. E a prova viva das coisas que não se pode ver. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a prova viva das coisas que não se veem. A fé, para ela ser instalada em nós, a gente tem que se bloquear do mundo externo e começar a olhar para dentro. E começar a trabalhar os pensamentos. E isso vai mudando toda a nossa vida. Olha só, o Leandro colocou assim, ó, ontem uma vovozinha me disse a seguinte palavra: os homens de coração duro estão longe de tudo, inclusive deles mesmos. Que frase incrível, né, cara? Quando a gente endurece o coração, a gente está prestando muita atenção no mundo físico. Não, mas eu quero isso para ser feliz, eu quero aquilo para ser feliz. A gente começa a endurecer o coração porque a gente começa a trabalhar só o ego, o orgulho e não trabalhar a humildade. Mas quando a gente começa a ser humilde e temer, respeitar algo maior, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. E o melhor momento para se desenvolver fé é nos momentos de crise, é nos momentos de desafio. Porque você para de dar ouvido para o mundo externo e você começa a ouvir algo dentro de você. E você sabe que tem uma voz poderosa dentro de você. E para descobrir isso é só nos momentos de desafio. Para você descobrir o seu potencial é só o vento vindo contra, para você saber o seu potencial de decolagem. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Espero que essa live tenha sentido para vocês. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Somente juntos a gente pode criar um elo, uma corrente poderosa que vai fazer o bem. E o mundo precisa disso. Precisa de pessoas fazendo manutenção na nossa aeronave, no nosso corpo, na nossa mente. Pessoas dando alerta para nós. Ô, segue aqui, vai ali, faz isso. Ó, eu errei aqui, não faz isso. A todo momento tem pessoas dando manutenção para nós. Talvez você diga assim, foi coincidência, talvez nós se conhecer. Ou foi Deus tentando nos conectar para algo maior, que a gente nem sabe que a gente vai viver ainda. Aí vai depender da sua escolha e a forma que você acredita, mas eu acredito que tudo isso que está acontecendo é Deus preparando nós para algo muito maior. Eu fico por aqui, gente, espero que você relembre hoje das suas pequenas conquistas, pequenas vitórias, para que amanhã, o início de outubro, você possa dar o seu melhor, sem esperar nada em troca, sem esperar seu patrão, sem esperar nada em troca. Quando você começa a agir sem ninguém te cobrando, é sinal que você está mudando e muito. Quando você começa a fazer as coisas certas, quando ninguém está te observando, você começou uma mudança incrível na sua vida. E as coisas mudam num piscar de olhos. Então não espere mais ninguém, só dê o seu melhor. Aquele que planta, colhe. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Amanhã será um grande dia na sua vida. Amanhã você vai receber notícias poderosas. Amanhã vai ser a virada de chave. Hoje mesmo já vai ser a virada de chave. Você vai receber insights nos seus sonhos. Você vai descobrir o que você precisa mudar. Você vai descobrir o que é a fé na sua vida. A partir de agora, eu declaro isso na sua vida. Toda a sua vida está prestes a mudar. E quando a gente muda, a gente começa a mudar a vida dos outros. A gente não pensa mais só em nós. Quando a gente descobre a nossa essência, a gente começa a olhar para todos e estender a mão. E eu espero que aconteça isso na sua vida, assim como está acontecendo na minha vida. Algo incrível, algo poderoso que eu nem sei explicar para vocês, mas já está acontecendo. E eu quero passar isso adiante. Tá bom? Fico por aqui. Deus nos abençoe e até amanhã.